Oi, gente, tudo bem com vocês? Sou a Joana e hoje nós vamos fazer o 5º dia de novembro. Então vamos lá, fazer a oração inicial. Quero colocar aqui na intenção, né? Todos que estão com Covid, os que se recuperaram, os que não conseguiram, né? Vencer esse Covid, os que estão com doenças mais graves e todos que precisam do auxílio de Deus, pela conversão dos pecadores e pelas almas do purgatório. Por Jesus Cristo, nosso Salvador, iluminado pelo Espírito da Luz, eleva a voz, Deus Pai, meu louvor ao Deus de amor e de misericórdia, que se compraz com seu Filho, e o Espírito Santo, e todas as criaturas, de toda honra, glória e louvor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glorioso São Francisco, alcançai-me de Deus as graças que hoje me são necessárias para viver dignamente a vida cristã. Aumentai em mim a fé, a esperança e a caridade. Fazei que a vosso exemplo eu possa amar meus irmãos, sobretudo os pobres e necessitados, para cumprir o mandamento do amor fraterno. Ajudai-me a me desapegar das riquezas e fazer bom uso dos bens, para que eu possa seguir vosso exemplo no espírito de pobreza e mansidão, e um dia chegar à vida eterna. Amém. Vamos falar agora um pouquinho da vida de São Francisco. Desde sua conversão, Francisco passou a ser quem mais amava os pobres, e desde o começo mostrou o que haveria de ser perfeitamente mais tarde. Muitas vezes se despiu para vestir os pobres, procurando assemelhar-se a eles. O pobre Francisco, pai dos pobres, queria viver como um pobre. Sofria ao encontrar que fosse mais pobre do que ele, não pelo desejo de glória vazio, mas por compaixão. Embora estivesse muito contente com a túnica pobre e áspera, quis dividi-la muitas vezes com algum pobre, recebendo as pessoas piedosas mantos para o frio. Logo que encontrava um pobre, ia logo todo alegre oferecer-lhe o que tinha recebido. Tinha tanta caridade que seu coração se comovia, não só com as pessoas que passavam necessidade, mas também com os animais. Oremos. Glorioso São Francisco, que abraçastes a pobreza absoluta para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo aos pobres, e me ensinastes a colocar minhas esperanças nos bens do reino de Deus. Alcançai-me, peço-vos a graça de seguir vosso exemplo e poder auxiliar os irmãos necessitados, dedicando-me à tarefa de evangelizá-los. Amém. Então, a palavra de Deus está em Tiago, capítulo 2, versículo 14 ao 17. Então vamos lá. Carta de São Tiago. Meus irmãos, de que adianta alguém dizer que tem fé se não tiver as obras? Acaso esta fé poderá salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver sem roupa e sem alimento diário, e alguém de vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e come bastante, sem lhes dar o necessário ao corpo, do que adianta? Assim também a nossa fé, se não tiver obras, está totalmente morta. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, essa é aquela palavra de Deus que hoje o tema, né, no 5º dia é a serviço dos pobres. Então, esse serviço dos pobres, né, não é só uma parte do Evangelho, eu acho que de São Marcos, diz assim, não é só aquele que me chama de Senhor, Senhor, que entrará, nem todo aquele que me chama de Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Tem uma parte do Evangelho, eu acho que de São Marcos, que diz assim, nem todo aquele que me chama de Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então,
eu não tô julgando São Francisco, porque não é pecado julgar. Mas, olha, São Francisco, eu não tô julgando, mas eu estou... Ele tá acrescentando. São Francisco, ele acrescenta uma coisa, né? Tem o evangelho, nem todo aquele que me chama de Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. E a mesma coisa, nem todo aquele que se veste como um pobre, como um mendigo, como um sem casa, um sem teto, um sem alimento, pão de cada dia, entrará no reino dos céus. Nem todo aquele que faz jejum, só para aparecer com os pobres, entrará no reino dos céus. Nem todo aquele que se finge de coitado, não se finge de coitado não, tá bom, gente? Isso ninguém vai te proteger, não. Na hora do juízo final, ninguém vai te proteger, não. Então não se faça de coitado. E não, então nem todo aquele que, né, que vai pra rua, se finge de coitado, que não tem nada, né? Aquele não entrará no reino dos céus. Nem todo aquele que faz isso. Ninguém, né? Que faz isso entrará no reino dos céus. E São Francisco, ele faz, mas como é que ele faz? Olha, não é porque ele é santo porque eu defendo. Mas preste atenção na atitude dele. São Francisco, ele se vestia de pobre, mas ao mesmo tempo que ele via um pobre, ele se vestia, ele virava amigo, ele dava do que tinha. Ele era o jovem rico, só que com um coração mais puro, com um coração mais humilde, um coração que tipo, eu quero ajudar aquele senhor, eu quero ser igual aquele senhor, como pobre e humilde. Sermos simples, darmos o que temos. Na nossa vida, a gente tem que ser mais simples. São Francisco, com o tempo, ele, até uma certa idade, ele percebeu o quanto que tinha e perguntou: para que eu vivo? Se eu vivo para isso? O que isso faz na minha vida, além de o pão de cada dia? Ele resolveu pegar aquele dinheiro, como diz no quarto de pegar aquele dinheiro, jogar, porque aquilo já não fazia mais sentido para ele. Aqui ele percebeu Deus, o Espírito Santo, com o dom da sabedoria, iluminou aquele garoto, iluminou aquele menino, dizendo: isso não te dá salvação, isso não te dá não o direito, mas sim, não te dá a liberdade, porque isso te prende, o dinheiro, a vaidade, a luxúria, o querer se expor, o querer se... a vaidade, né? O querer mais daquilo que a gente... daquilo que não é de Deus, daquilo que não é eterno, daquilo que é do mundo, daquela... a gente querer mais daquela bagagem que foi embora, nós não vamos entrar no reino. Nós não seremos simples. Se nós queremos mais daquilo que o inimigo quer que a gente tenha, nós não entraremos no reino dos céus, não teremos a salvação. Porque eu sempre falo reino dos céus, entrar no reino dos céus, porque entre você entrar e não entrar, eu prefiro entrar. Eu prefiro ter um lugar de paz. Não tô reclamando que aqui não tem paz aqui na Terra, mas aqui na Terra tem muita guerra, tem muita violência, né? Não é muito corona, mas o corona ele foi por meio de riquezas, querer mais riquezas. Então esse vírus, né? Como você pode ver, agora a China está criando o Coronavac, né? A vacina, porque criou esse vírus, porque queria mais do que, mais daquilo que não vai ter, mais daquilo que pensa que vai levar pro caixão. Mas tudo que a gente vai levar no caixão é terra, só terra, né? E ir para uma vida nova, uma vida eterna. Então eles querem mais, o querer mais. E São Francisco hoje nos mostra, em vez de nós querermos mais, em vez de nós termos mais, nós deixamos de ter e dar, e
deixarmos de ter e começar a dar. Né? São Francisco, ele começa, né, a partir do momento ele começa a ver como é que está a sua vida, ele começa a perceber que está querendo muito mais do que ele tem, e percebe, eu não quero mais isso. Então, ao invés de ter mais, nós temos que dar mais. Talvez, na verdade, né, em vez da gente ter mais coisas, em vez de a gente ter, a gente tem que dar. Em vez de ter, a gente tem que dar. Não tá isso daí que eu achei muito interessante. Eu até me inspirei agora em mim mesma. Mas eu achei muito interessante. Em vez da gente ter, a gente começar a dar. Ok? Então, se formos resumir a leitura de hoje, a liturgia de hoje, o tema de hoje, né, o tempo de hoje, o tempo que a gente tá vivendo, começamos a dar mais. Então, frase do dia, né? Frase do dia, a frase desse dia de novena, a frase que a gente tem que viver esse tempo, a nossa vida é deixarmos de ter e começarmos a dar. Deixarmos de ter e começarmos a dar. Então, vida de São Francisco, né? Que São Francisco era que menino rico, né? Ele queria, né, continuar assim rico. Ao certo momento ele percebeu que nós devemos deixar de ter e começarmos a dar. O que é esse deixar de ter e começar a dar? Deixarmos de ter mais as coisas, ter mais e darmos mais. Doarmos mais, entendeu? Então deixarmos de ter e dar. E começar a dar. Então vamos fazer o louvor e agradecimento, né? Então fique esse ensinamento, essa reflexão, né? Que desse santo que nos mostrou hoje, né? Que nós não devemos ter, mas sim começar a dar. Então vamos lá. Louvado seja o meu Senhor pela irmã água que nos é útil e preciosa e nos deu no santo batismo a vida nova em Cristo. Louvado sejas meu Senhor. Louvado seja meu Senhor pelo irmão fogo que nos aquece nas noites aluminas. Louvado seja meu Senhor. Oremos. Ó Deus de misericórdia, fazer que a nossa igreja possa imitar a caridade fraterna de São Francisco e cuidar de seus doentes e pobres, levando-lhes ao conforto e esperança em Cristo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-os do mal. Amém. Nós vamos fazer a oração pela paz. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazer que eu procurei mais consolado que ser consolado. Compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado. Pois é dando que se recebe e é perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive a vida eterna, assim seja. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a você que nos acompanhou. E eu vou deixar no meu Instagram, se você não me segue, @pcguitar44. Tem esse meu Instagram, tem o meu canal no YouTube, né? Joana Baia Carvalho, o meu outro canal no YouTube. E se inscreva, ativa o sininho, compartilha e deixa o like que ajuda muito o canal. E até o próximo dia de novena. Tchau, tchau. Deus abençoe.